pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. No vídeo de hoje descobriremos os 4 perigos espirituais ocultos da masturbação. Há questões em nossa caminhada cristã que nem sempre são discutidas abertamente, temas que parecem escondidos, mas que afetam profundamente a vida de muitos. Então, prepare-se para descobrir junto comigo mais sobre esse assunto nas narrativas bíblicas. Assista ao vídeo até o final e depois tire a sua própria conclusão. Mas, antes de começarmos, eu quero pedir a você para deixar o seu like. E a você que é novo por aqui, quero te convidar a se inscrever em nosso canal e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Sem mais demora, vamos para o vídeo. Masturbação e pornografia são práticas que, para alguns, são vistas como normais. Mas será que são mesmo inofensivas? Esses comportamentos, tão difundidos na sociedade atual, carregam um peso espiritual que muitas vezes é ignorado. Eles não apenas afetam o corpo, mas tocam a alma de uma forma que pode nos afastar da presença de Deus. Neste vídeo, vamos expor as verdades bíblicas sobre impureza sexual e como Satanás usa essas armadilhas para desviar os cristãos. O que está em jogo é mais sério do que você imagina. Esta é uma das estratégias mais eficazes e silenciosas de Satanás para te distrair e te desconectar de Deus. Existem consequências que vão além do físico. Estamos falando de consequências espirituais profundas, mas pouco faladas, que podem alterar seu relacionamento consigo mesmo, com os outros, por fim, com Deus. Por isso, vamos explorar profundamente os 4 efeitos que a pornografia e a masturbação têm na vida de um cristão, não sob a ótica de religião X ou Y, mas sim à luz da Bíblia, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Como podemos ler em Hebreus capítulo 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Meu objetivo vai te mostrar, nos próximos instantes deste vídeo, que existem consequências que muitas vezes não são visíveis de imediato, mas que, com o tempo, deixam marcas profundas no corpo, na alma, no espírito de quem pratica e também no coração do nosso Deus, que se entristece ao ver seus filhinhos se perdendo. Por isso, fique comigo, pois também quero te apresentar 5 estratégias para se libertar completamente desse laço maligno e voltar a viver na presença de Deus. Antes, vamos fazer um combinado. Se este vídeo te edificar, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente seu amém aqui abaixo. Vamos ao conteúdo. Primeiro efeito: distorção da visão de sexualidade. O primeiro efeito que precisamos abordar é a distorção da visão de sexualidade. Em Mateus capítulo 5, versículo 28, Jesus diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção, já cometeu adultério com ela no coração. Aqui, Cristo deixa claro que o pecado sexual não começa com o ato físico, mas com o desejo no coração, e é exatamente isso que a pornografia faz. Ela corrompe o olhar, alimentando o desejo impuro que nos desvia do propósito original de Deus. Deus criou a sexualidade para ser desfrutada dentro do casamento como uma expressão de amor, intimidade e união, mas a pornografia e a masturbação distorcem essa realidade. Elas transformam o que deveria ser um ato de entrega e deleite mútuo em algo egoísta, focado no prazer individual. Quando consumimos pornografia ou praticamos a masturbação, estamos alimentando fantasias que, aos poucos, corrompem a nossa visão do sexo, dos relacionamentos e até de nós mesmos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 3 a 5 nos lembra: porque está é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santidade e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Quando nos entregamos a esses desejos, nossa mente começa a ver o outro como um objeto e não como uma alma preciosa criada à imagem de Deus. A visão bíblica de pureza e respeito é destruída, substituída por uma mentalidade voltada apenas para o prazer momentâneo. E é assim que, aos poucos, a nossa percepção da sexualidade se transforma, distanciando-se do propósito sagrado que Deus desenhou. Quando vemos o sexo apenas pelo prisma da pornografia, perdemos a beleza da aliança e da santidade que ele representa no casamento. Segundo efeito: vulnerabilidade espiritual. O segundo efeito secreto dessas práticas é a vulnerabilidade espiritual.
A pornografia e a masturbação abrem portas espirituais que nos tornam mais suscetíveis às influências de Satanás. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 18 a 20, Paulo nos adverte: fugir da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas aquele que peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Quando praticamos a imoralidade sexual, estamos violando o templo do Espírito Santo, nosso próprio corpo. Isso nos afasta de Deus e nos enfraquece espiritualmente. Satanás usa essas fraquezas para infiltrar-se em outras áreas de nossa vida, aumentando o nosso desejo por mais impureza e nos tornando menos sensíveis à presença de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 3, somos chamados a um padrão de vida tão elevado que impureza sexual nem sequer deve ser mencionada entre nós. Mas quando permitimos que esses hábitos se instalem, começamos a ficar espiritualmente vulneráveis. A nossa conexão com Deus é prejudicada e nossa capacidade de discernir o certo do errado fica comprometida. A pornografia e a masturbação criam uma brecha espiritual que Satanás usa para nos atacar. Quando nos entregamos a essas práticas, estamos essencialmente abrindo mão de nossa autoridade espiritual e permitindo que Satanás tenha mais controle sobre nossa mente e nossos desejos. Quanto mais nos envolvemos com essas impurezas, mais difícil se torna ouvir a voz de Deus. E antes de irmos para o terceiro efeito, deixe seu like se esta mensagem está falando ao seu coração e se inscreva no canal para mais mensagens reveladoras como essa. Terceiro efeito: culpa e distanciamento de Deus. O terceiro efeito dessas práticas é o ciclo de culpa e o distanciamento de Deus. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15 descreve perfeitamente esse ciclo. Cada um, porém, é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Quando caímos na tentação de alimentar esses desejos carnais, a consequência imediata é o pecado. E o pecado, quando repetido, gera uma profunda sensação de culpa. A culpa que essas práticas trazem cria uma barreira entre nós e Deus. Muitos cristãos que lutam com esses pecados sentem vergonha de se aproximar de Deus em oração ou de ler a Bíblia, porque se sentem indignos. Isso é exatamente o que Satanás quer. Ele usa a culpa como uma ferramenta para nos afastar da comunhão com Deus, nos fazendo sentir que não merecemos perdão. Em Romanos capítulo 13, versículos 13 e 14, Paulo nos exorta a não satisfazermos os desejos da carne. Quando permitimos que a pornografia e a masturbação dominem nossa vida, nos tornamos escravos desse ciclo de pecado e culpa. Isso enfraquece nossa confiança na graça e no perdão de Deus. Ficamos presos em uma espiral que nos afasta cada vez mais da presença divina. Mas, como veremos mais adiante, há sempre um caminho de volta para Deus. Ele está disposto a nos receber, a nos purificar. Mas, enquanto estivermos presos nesse ciclo de culpa, será difícil enxergar essa verdade. Quarto efeito: destruição de relacionamentos e autoestima. O quarto efeito secreto é a destruição dos relacionamentos e da autoestima. Em Provérbios capítulo 6, versículos de 25 a 27, lemos: Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes seduzir pelos seus olhares, porquanto, por causa de uma prostituta, o homem é reduzido a um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da vida preciosa. A pornografia ensina a cobiçar e objetificar o outro, o que inevitavelmente afeta a maneira como nos relacionamos com os outros. A busca constante por prazer instantâneo, seja pela pornografia ou pela masturbação, enfraquece nossa capacidade de desenvolver e manter relacionamentos saudáveis. Esses hábitos treinam a mente para buscar gratificação imediata, o que dificulta a criação de vínculos reais, baseados em respeito, amor e comprometimento. Além disso, essas práticas afetam diretamente nossa autoestima. O cristão que se vê preso nessas armadilhas começa a se sentir incapaz de vencer o vício, o que gera um sentimento de impotência e frustração. A pornografia promete prazer, mas o que entrega é solidão e insatisfação. E, no processo, destrói a confiança que temos em nós mesmos e nos outros. Gálatas capítulo 5, versículos de 19 a 21 alerta sobre as obras da carne, como a imoralidade sexual e a impureza, que não apenas prejudicam nossa relação com Deus, mas também com aqueles ao nosso redor.
Quando o vício em pornografia e masturbação toma conta, a capacidade de amar genuinamente, de se conectar de forma autêntica, é severamente comprometida. Esses 4 efeitos, a distorção da sexualidade, a vulnerabilidade espiritual, o ciclo de culpa e o impacto nos relacionamentos, são consequências graves das práticas de pornografia e masturbação. Mas, por mais profundas que sejam as cicatrizes, a graça de Deus é ainda maior. Em seguida, veremos como podemos encontrar libertação e restauração em Cristo. Eu quero te dar dicas valiosas para seu processo de libertação e cura dessas práticas demoníacas. Se você se vê preso nisso, saiba que não está sozinho, principalmente, saiba que a esperança em Deus é capaz de restaurar o coração e a mente de qualquer pessoa que busca sinceramente por Ele. Como Davi clamou no Salmo capítulo 51, versículo 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Estratégia 1: Arrependimento e confissão. O primeiro passo é o arrependimento sincero. 1 João capítulo 1, versículo 9 nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa quão longe você se sinta de Deus, Ele está pronto para ouvir sua confissão e oferecer perdão completo. Reconheça o pecado, peça por perdão e saiba que Ele é fiel para restaurar sua pureza. Estratégia 2: Renovação da mente. Após confessar, é essencial permitir que Deus renove sua mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos ensina: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Encha sua mente com a palavra de Deus, substitua pensamentos impuros pela verdade das Escrituras. Quanto mais você se alimentar da palavra, menos espaço haverá para os desejos carnais. Estratégia 3: Evitar as oportunidades de pecar. Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 26, verso 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Evitar a tentação é crucial. Isso significa ser proativo em afastar-se de gatilhos, seja limitando o acesso a conteúdos impróprios ou buscando atividades saudáveis para preencher o tempo. Quando você se afasta do ambiente que favorece o pecado, fica mais fácil resistir. Estratégia 4: Cultive a comunhão com Deus. Salmo capítulo 119, versos de 9 a 11 nos pergunta e responde: como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Cultive um relacionamento íntimo com Deus por meio da oração constante e da leitura das Escrituras. Quando estamos conectados com o Pai, nossos desejos mudam e a pureza torna-se uma consequência dessa comunhão. Estratégia 5: Apoio espiritual e comunidade. Tiago capítulo 5, verso 16 nos encoraja: confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Buscar apoio de outros cristãos é uma ferramenta poderosa. Compartilhar suas lutas com alguém de confiança que possa orar por você e caminhar ao seu lado ajuda a manter-se firme na busca por pureza. Irmão, Deus não espera a perfeição, mas Ele deseja um coração sincero que busca a retidão. A pornografia e a masturbação podem parecer prisões inescapáveis, mas em Cristo há liberdade. Assim como Davi clamou, peça a Deus para criar em você um coração puro e renovar seu espírito. E lembre-se, essa luta não é enfrentada sozinha. Deus está ao seu lado, pronto para te fortalecer e restaurar. A jornada é difícil, mas o caminho para a pureza é sempre iluminado pela graça e pelo amor de Deus. Espero que este vídeo tenha aberto seus olhos para os perigos ocultos dessas práticas diabólicas. Gostaria de pedir para deixar seu like se esta mensagem falou ao seu coração e se inscrever neste canal para receber mais conteúdos edificantes para a sua caminhada com Cristo. Muito obrigado por sua atenção até aqui e que Deus te abençoe poderosamente.